TV Artesão. Hoje é com grande alegria e grande satisfação que, por sua TV Artesão, converso com o grande escritor e amigo Júlio Gonçalves Dias, autor do livro De Rua, né, justamente com Plínio Camilo. E nada melhor do que a própria pessoa, né, o próprio escritor, se apresentar um pouco. Então a primeira pergunta, Júlio, tranquilamente que eu te faço, quem é o Júlio? Olha, eu vou fazer minha apresentação como eu escrevi aqui no livro, tá bom? Júlio Gonçalves Dias, sociólogo, autor de contos, microcontos e haikais. Está para começar ou já começou o 5º capítulo de um romance. Acredita que coisas marcantes de sua infância passada no interior de São Paulo foram um quintal de casa, enorme, cheio de árvores, e as caminhadas sozinho com os moleques pela pequena Novo Horizonte, quando descobriu o circo e os acampamentos ciganos. Tinha tesouros guardados sob a cama, moedas antigas do pai, marcas de cigarros, figurinhas, espiões, um chefe índio Apache, estilingues e um canivetinho que a avó pensava perdido. Fingia ler grandes histórias nas bulas dos remédios e era muito orgulhoso de ir ao cinema sozinho. Um dia achou muito dinheiro na rua e começou a distribuir para todos dentro de casa. Descobriram que aquele dinheiro havia saído da bolsa de sua mãe. Ficou triste pois sua história era muito melhor. Então, isso aqui só um pouco fala de mim, da minha relação com a literatura, da minha relação com a rua, né, e o que importa para mim. Como você falou, sou sociólogo e escrevo, trabalho com literatura já há algum tempo e trabalhei muito com educação em meio aberto. Né? O que é isso? Educação em meio aberto. Trabalhei primeiro na Secretaria do Menor, nos anos 90, com a criançada de rua. E, enfim, aí teve outros projetos também, como o projeto Avizinhar na Universidade de São Paulo, algumas assessorias em ONGs, trabalho no Instituto Sou da Paz, ação educativa, enfim. Tenho feito esse tipo de trabalho, né, de educação e essa educação não formal. É um pouco isso que eu tenho feito. E esse livro, ele é resultado dessa experiência com criança de rua, quando eu estava na Secretaria do Menor, eu e o Plínio Camilo, que é o meu parceiro nesse livro aqui, que é um livro de contos. Então, as histórias que nós conhecemos, nós demos um trato a elas através da ficção literária. É isso. E nós podemos perceber, Júlio, eu pude perceber, na verdade, assim, que você teve uma infância, que você aproveitou bastante a sua infância, né? Coisas que, infelizmente, a grande maioria das crianças, dos adolescentes, dos jovens não tem essa oportunidade, essa convivência, né? Com um espaço mais amplo e tal. Ô, Júlio, o que seriam haikais? Para as pessoas que estão haikais. É um poeminha japonês, né? No Brasil a gente chama de haikai, em outros lugares, em Portugal, chama de haiku. É um poeminha de 3 versos, né? E de 5, 7 sílabas, tal, mas que tem a ideia de ser uma mensagem breve, uma coisa muito assim de presente, de falar da natureza, sem sentimentalismos, né? Com muita leveza. Esse é um haikai. E tem mais coisas ainda sobre o haikai, mas aí vale a pena pesquisar. Ou seja, não é bom esgotar tudo de uma vez não, né, Júlio? Não. Ô, Júlio, você é educador social, né? Sociólogo. Atuou lá na Casa Aberta, não foi isso? Casa Aberta. Secretaria do Menor nos anos 90. Nos anos 90. Como foi a sua experiência, a sua vivência e qual foi a sua maior lição de vida durante esse período que você atuou lá? Bom, olha, foram quase 6 anos na Casa Aberta, né, na região sul. Foi um trabalho assim, que eu costumo dizer que foi um dos mais importantes que eu já fiz, de tudo, né, do que eu fiz.
porque eu trabalhei, era uma coisa muito viva, você mesmo falou de criança, da minha infância, tal, não sei o quê. Eu posso te dizer até que as crianças, mesmo privadas de tudo, né, que a gente pensa, assim, educação, saúde, cuidados e tudo mais, elas são crianças e a rua também é um espaço de brinquedo para elas, né? Quer dizer, também é um espaço de liberdade. Enfim, o que é mais importante, que eu acho, nesse trabalho, é que você tem uma aproximação com esses que para muitos são invisíveis, né? Que as pessoas passam e não veem quem são, não são aqueles que têm nome, entendeu? São aqueles que quando aparecem nos jornais, aparecem com uma tarja, com as iniciais, tal. Nesse livro aqui a gente procura dar nome a todos, né? Muitos dos contos começam com... o título é o nome de um garoto, né? Então é uma busca mesmo de humanidade, da identidade daqueles meninos, das narrativas que eles têm, das histórias que eles possam nos contar e que, com certeza, muitas pessoas vão se reconhecer nisso, né? Porque vão reconhecer ali medo, vão reconhecer as dores, as mazelas, muitas que são humanas e tudo mais. E vão poder pensar assim, que não é só uma questão de escolha estar na rua, né? Tem muito de privação mesmo, porque o Estado não cuida, né? Não cuida e propicia essa miséria, essa pobreza, esse abandono. Eu acho que eu aprendi bastante coisa lá. Júlio, como conheceu Plínio Camilo? Foi Na Casa Aberta. Na Casa Aberta, primeiro, assim, foi ele que me recebeu. Tem até um conto que ele brinca comigo falando disso, porque ele era um educador mais antigo lá, tira um sarrinho da minha cara, tal, né? E logo a gente se aproximou por causa da literatura, né? Então, quer dizer, éramos, assim, dois educadores que gostávamos muito de ler e de escrever. E isso já deu de cara, assim, uma aproximação. E aí fizemos uma parceria muito boa de trabalho e depois também, assim, de ficar trocando textos, né? E esse ano resultou nisso aí. Depois de quase 30 anos escrevemos alguma coisa juntos. Tem contos aqui que são antigos, meus e dele, e outras nós escrevemos porque nós nos propusemos uma tarefa de fazer esse livro. E foi isso. Ou seja, o Plínio também é uma pessoa guerreira, né? Uma pessoa que luta pelas causas sociais juntamente contigo, né, Júlio? O Plínio é um grande escritor. Um grande escritor. Júlio, enquanto sociólogo, como você enxerga a situação atual da política do nosso país? Que nem você acabou de mencionar, né? Que muitas vezes a criança ou adolescente está na rua, né? E aí é o nome bem sugestivo de rua do livro. Por conta de não ter opções assistenciais por parte do governo, né? Você, enquanto sociólogo, como você enxerga essa questão assim, de rotular, né, os adolescentes, os jovens, eles são desocupados, vou usar um termo até pesado, eles são vagabundos, eles não fazem absolutamente nada, eles só pensam em coisas erradas. Você, enquanto sociólogo, como assim você rebate essas críticas assim, diante dessa sociedade que nada oferece e cobra muito? Então, você fala assim, essa é uma sociedade que nada oferece e cobra muito, né? Quer dizer, as pessoas recebem uma bolsa e elas são chamadas também, se você recebe uma bolsa de estudo, você é chamado de vagabundo também, né? Uma bolsa que é para a sua subsistência, você também é chamado de vagabundo, né? O moleque está lá na rua, é chamado de vagabundo. Bom, é uma grande maldade, né? É uma grande ignorância isso tudo, né? E agora, o que você fala do momento político que a gente está vivendo, então, esse momento político, né? Esse recrudescimento de coisas tão ruins, de tanto ódio e tudo mais, né? E quais vão ser os mais odiados, os mais prejudicados, né? À medida que a gente vai se fragilizando e os laços vão se fragilizando muito mais, que existe essa campanha, né, de terror, obviamente
quem a gente vê já como os mais frágeis serão os mais afetados, né? Então as crianças vão ser os mais afetadas, as pessoas mais pobres que já não têm segurança de emprego, de trabalho, vão ser as mais afetadas, né? E são incorporadas, são tornadas ativas nesse discurso de ódio, né? E isso é uma coisa assim, eu vi uma pessoa no meu ambiente de trabalho assim, cotidiano, né? Eu não vivo de literatura também, né? Eu trabalho, eu sou funcionário público e tal. Aí uma mulher negra próxima a mim, assim, fazendo uma gracinha, né? Talvez na cabeça dela seja uma gracinha, uma coisa assim. Aí ela fala o número de um candidato, né? O que me lembra aquela coisa meio do 7-1, sabe? Que nós tomamos, entendeu? Eu falo assim, mas que coisa, olha só, né? O que ela toma por brincadeira e que é uma espécie de, que eu vejo assim como uma coisa meio que sádica, aí eu penso, né? Como ela vai ser prejudicada nessa situação, né? A pessoa que já trabalha terceirizada e tal. Mas o que a gente faz, né? Eu ia falar, o que a gente pode fazer? Isso é um conformismo do caramba, né? Mas o que a gente faz? Eu acho que a gente continua falando com as pessoas, a gente vai sair às ruas para enfrentar essa situação, a gente vai continuar, né? E tentando desmistificar, né? Mostrar que esse mito adorado, ele é um empobrecimento de nós todos, é um empobrecimento da vida política brasileira, né? E a gente não tem feito, a gente está fazendo política na urgência também, Tony. Eu acho que isso é um dos grandes problemas, né? Chega a época de eleição, aí a gente começa a correr atrás. Você não, porque eu sei que você é um militante, é super atuante e tal, mas a gente, talvez uma coisa muito boa, todos nós comecemos a pensar na política cotidianamente, sabe? Aquela coisa assim de todo dia a gente precisa se preocupar, né? A gente precisa pensar nas contas que a gente tem que pagar, não só como um tormento próprio, mas como uma questão, né, da vida de todos, né? A gente precisa pensar, esse imposto, os caras querem subir o imposto, diminuir imposto de rico, subir imposto de pobre. Então a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar que o 13º a gente vai perder, né? Que não só o 13º, né? Mas é muita coisa. Bem, depois dessa análise de conjuntura política feita pelo Júlio, né? Júlio, quando você percebeu a necessidade de escrever o livro De Rua, e qual foi a sua inspiração, juntamente com o Plínio? Eu acho que como eu te disse, eu já escrevi alguns contos já, sempre senti a necessidade de falar sobre aquele trabalho, que era um trabalho muito difícil, mas a minha mulher Helena, também eu participando das conversas com o Plínio, que era essa história de resgatar as nossas histórias do tempo da Casa Aberta, ela é uma educadora, essa falou, nossa, vocês precisam escrever, é importante que vocês escrevam, que vocês falem dessa experiência, né? Então teve esse estímulo, teve um estímulo grande do meu amigo, o José Sérgio, que fez o prefácio do livro, né, ouvindo esses contos, os pequenos contos do de menor, falou, não, vocês precisam escrever isso daí, né? Porque vocês estão dando nome aos meninos, né? Vocês estão humanizando pessoas humanas que outros se recusam a ver como humanos, né? Júlio, você comentou que as personagens são reais, né? Uhum. Da sua convivência, os adolescentes, enfim. E qual deles marcou mais a sua vida, dos adolescentes que você pôde conviver? Qual deles marcou mais a sua vida e que você relata no livro De Rua? E por quê? Tem um aqui que... Eu posso ler o conto? Pode ler, fica tranquilo, Júlio. Então, esse conto até é bastante interessante. Só eu achar aqui.
E até uma curiosidade minha também, né? Foi de tantas personagens, né? Qual será que o Júlio mais se identificou e o porquê? Olha, eu gosto muito desse conto que chama Rodrigo Carequinha, Nosso Famigerado. Então enfim, esse menino, Rodrigo Carequinha, exato, o nome dele era Rodrigo e era conhecido como Carequinha. E eu escrevi como se fosse uma paródia, um conto do Guimarães Rosa, que chama O Famigerado, né? Então, posso ler então. O rapaz, assim que me viu, pisou o rijo manco e me veio à maneira de cobrador de dívidas. E como se ali fosse um abrigo, atracou em frente à casa do menor. Mas e eu? Ele, parecendo desarmado de vinganças, fazia-me oferta suave de um sorriso. Eu fui do susto à previdência. Não guardei ar e respirei, para pensar exato no que investir. Aquele sorriso dele era gasparino. As roupas eram de menino, as deles, camiseta, chinelos e bermuda. Vi o corte numa perna. Contou o corrido rido por escapar de ultraje maior. Tentara roubar um taxista, mas o homem reagiu armado de facão. Na corrida, solavancou em ribanceira de muito entulho, e lá no final dela, na rua de baixo, viu o rasgo e o sangue. Olhou para cima. O motorista batia o ferro na palma da mão, devagar, como um velho funileiro adestrado na precisão. Há muita luz daquela hora. Os dentes, o sol, o aço. Aquilo devia triluzir cegando, tudo rindo do Carequinha. Levantou-se então, manco mas ainda ligeiro, e depois de horas estava ali. Diante de mim e da casa, ele todo meneava, olhando entre o envergonhado e o já por si mesmo desculpado. Não esperando de mim censura, pediu que o levasse ao pronto-socorro para cuidar do machucado. E deixou que eu soubesse do seu medo da injeção, talvez para quitar a recente pendência. 19 anos incertos, ladrão, talvez homicida, sem documentos. Fizemos a ficha de espera no PS, o nome dele, o endereço nosso. Chamavam-no pelo nome e a mim tratavam-me como responsável acompanhante. Rodrigo estava maneiro, mais para rindo, com a satisfação de quem reata o que pensava perdido. Aproveitei hora. Confiamos nele e tentamos ajudá-lo. Por que nos roubara? Ele de natureza escorpião e engano era o nosso confiar? O quê? Arrependimento algum? Ele manso nada interrogava. Aquilo era o passado, pretendido dizer. Depois, a limpeza e o curativo, a injeção, o choro. Dores outras, menores e profundas, os cuidados. Após, quis ir à casa ver os outros tios, procurando o reconciliar. Havia para nós o medo ainda, a mágoa e o não entender. Pois e o vínculo nosso, de tantos encontros, conversas e tentativas? Não havia ele? Ou houve? Foram tempos de projetos, voltar aos estudos, sair da rua voltando a casa, ou indo para uma de abrigo. Se fora tão frágil, e ficamos num repente vítimas dele e de mais um estranho seu comparsa, um de maior e de nenhuma relação com a casa. No entanto, havíamos decidido, por enquanto não, pois fosse ele um psicótico, reconheceria limites e seus 2 roubos a nós, não nos esquecêssemos. E nossa não inesperada conclusão, ele era maior de idade, a casa com ele não tinha mais obrigações, cuidássemos dos outros. O Rodrigo Carequinha era um garoto que, enfim, ele era um adolescente e tal, os educadores da casa conheciam bem a situação dele, ele foi bastante assim, violentado pelo pai, muito surrado, tinha marcas, cicatrizes e tudo mais. E era um menino que sumiu depois de um tempo, voltou aos 19 anos, nós tentamos atendê-lo, a gente não atendia maior de idade, né? Naquela época era assim. E aí tentamos dar um encaminhamento para ele, um dia ele aparece na casa com outro rapaz, que a gente não tinha nenhuma relação, eles acabam nos roubando. E um dia ele vai lá, tal, ele chega pesando pesado, aquela coisa de pisar, né, de que tal, mas ele tinha sido machucado porque ele tentou roubar um taxista e eu levo o menino lá pro rapaz pro PS e ele chora por medo de injeção, entendeu? Quer dizer, então é um cara que talvez fosse um homicida e tudo mais. E eu sei que aquilo deu um grande deu muitas discussões, a gente não sabia o que fazer, porque a casa ficou fragilizada com esses roubos e tudo mais, e por ele ser maior de idade nós decidimos não atendê-lo, mas a sensação enorme que ficou com a gente era de fracasso, entendeu?
Então essa é uma história que marcou, porque nisso daí eu acho que são 6 anos de que você conhece uma pessoa, né? De trabalhos que foram feitos, de projetos que a gente tentou encaminhar junto do rapaz, e depois uma decisão dura para a gente, para ele, e de não atendê-lo mais. Essa é uma história que marcou. E para vocês que foram educadores aí do Carequinha, fica sempre aquela sensação de que poderia ter sido ter feito mais muitas vezes, né? Sim, porque, né, a gente sempre tem aquela sensação, puxa, se eu tivesse feito um pouco a mais, né? E eu fui conselheiro tutelar e muitas vezes eu também me vi nessa situação, Júlio, assim, de, sabe, será que eu cheguei no meu limite? Enfim, mas a gente procura sempre fazer o melhor também, né? A gente tem que ter essa consciência. Bem, você tem quantos livros escritos, Júlio, e qual é o seu favorito? Olha, eu tenho, enfim, eu escrevi com algumas pessoas, né, antes, que eu publiquei contos avulsos e tal. Eu gosto demais desse livro, em parceria com o Plínio, e tem A Menina e o Sol, são só esses 2 livros aí, né, e os outros são coletâneas, né, e estou preparando um romance, escrevo muitos poemas, haikais e tal, né, eu gosto de fazer uma prosa breve, né, e estou tentando escrever um romance, que é um trabalho mais demorado, eu não sei para quando mas, enfim, me dedico quando posso a ele. A próxima pergunta tem tudo a ver, assim, quanto tempo você demora para escrever um livro? É uma curiosidade, acho que até das pessoas que estão nos assistindo, né? Quanto tempo um escritor, no caso o Júlio, leva mais ou menos para chegar num livro desse, em parceria ou individual? Quanto tempo mais ou menos, Júlio? Eu acho que depende muito, né? Escrever é esse trabalho intenso, difícil, que cada um tem, né? Pode demorar a vida toda. De repente você sente que você escreveu algo incompleto ainda, mas você consegue publicar. O difícil sempre é publicar. E às vezes quando aparece também uma oportunidade de publicar, você também não quer, você quer segurar um pouco mais, porque você também não está satisfeito e você também não está satisfeito também com a editora que você quer publicar, né? Então você acaba segurando um pouco mais. Mas demora, por exemplo, esse livro que eu estou escrevendo, eu não sei se eu vou conseguir fazê-lo, entendeu? Quantos anos vai demorar. Esse daqui, depois que eu e o Plínio conversamos muito e nos propusemos a fazer, a coisa saiu rápido. Então foi uma coisa assim de 4 meses nós tínhamos escrito tudo, entendeu? Resgatado textos antigos e escrito novos. Por quê? Porque a gente estava numa vontade muito grande de realizar, né? E a troca de ideias também era muito intensa, né? Então foi isso. Eu acho que o que acontece é que conflui algumas coisas, né? Algumas forças do bem positivas, e aí você consegue mandar pau, né? O que é muito difícil é você lutar com esse vazio, com essa impotência, né? Você ir atrás das ideias, porque tem gente que talvez escreva com muita facilidade, né? Todo dia escreve e tal, e também já tem uma entrada boa com as editoras, fica mais fácil, né? Porque te convocam a publicar, né? E isso também te obriga ao trabalho, né? Júlio, a gente tem um espaço aqui que você pode dedicar um abraço para quem você quiser, não é? Então esse momento eu te passo. Você quer mandar um abraço para algumas pessoas especiais, enfim, para o próprio Plínio, fica à vontade. Sim, um abraço para o Plínio, meu parceiro, um abraço para quem está na Cultura da Paz, para quem não está também, né? E vamos aí. E assim, a gente ultimamente tem vivido, pelo menos eu na minha rede social, assim, né, uma falta de amor tremenda, né? Mas a gente continua amando quem muitas vezes não gosta tanto da gente ou não nos ama como deveria, né?
Mas buscar a paz é isso, né? É você acreditar sempre no futuro e buscar sempre melhorar, né? Enquanto ser humano, sempre por uma sociedade mais justa, né? A gente sabe que o brasileiro ele não tem hábito de leitura, Júlio, por conta de tudo que foi mencionado, né? O próprio governo não incentiva, né? A leitura. Assim, qual é o maior desafio que você, Júlio, escritor, tem na divulgação do seu trabalho enquanto escritor, ou despertar o gosto para a leitura mesmo, para jovens, crianças e adolescentes? Qual seria o calcanhar de Aquiles hoje? Olha, cara, não sei, eu acho que a gente vive uma época que as pessoas leem, né? Elas não se dedicam. Antes a gente tentava iniciar as pessoas no livro, né? Hoje elas leem mensagem de WhatsApp, né? É isso, esse mundo de verdades do WhatsApp e tal. Eu faço roda de leituras, eu trabalho com rodas de leitura. Eu já li Guimarães Rosa com pessoas que quase não liam nada e que adoraram ler, mas não sei se voltaram a ler. Mas eu sei que quando estavam lendo as primeiras histórias comigo do Guimarães Rosa, elas tinham uma percepção muito boa do que estavam lendo até, entendeu? Porque a gente vai trabalhando em cima da linguagem, do autor, tal, não sei o quê. Outro dia eu li com uma criança, num trabalho que eu faço, numa roda de leitura, um poema da Alice Ruiz. E aí eu perguntei para a menina o que ela achava daquele poema. Aí ela falou, e o que ela falou eu transformei em versos, como se fosse um haikaizinho, porque era um haikai que a Alice Ruiz tinha feito, que era Diante do Mar, 3 poetas, nenhum verso. Aí eu perguntei para a menininha, né, o que você acha? Aí ela fez um movimento meio que de onda no poema, eu não lembro agora o poeminha, mas foi muito bonito. Eu escrevi, ela ficou super satisfeita. Quer dizer, eu acho assim que quando você faz um trabalho, isso resulta de alguma forma, entendeu? Mas você precisa se aproximar das pessoas, você precisa ler com as pessoas, né? Apresentar um livro, dar um livro de presente, para criar esse tempo de leitura, esse espaço de leitura, né? E claro, né? A gente vive numa sociedade que as pessoas leem um pouco, é óbvio, sempre se leu pouco, né? Quem tem acesso à literatura? Quem teve? E hoje, quem permanece, né? Com os livros, né? Se você olhar você vai ver que acho que até quem lia mais está lendo menos, eu acho. Quer dizer, livros, né? Sei lá, eu não sei se essa impressão também minha está certa, porque é curioso. Eu entro, por exemplo, numa livraria dessas grandes. Eu fico meio assim, nossa, parece que é tanta oferta de livro. E aí você entra, por exemplo, você pega uma livraria Cultura, tem um monte de gente lá, né? Mas a sensação ao mesmo tempo, quer dizer, lá você tem uma sensação assim de multidão, né? E depois quando você pensa um pouco, você fica meio cismado, mas será que é isso? Será que as pessoas estão lendo de fato? Tão e não tão, né? Eu não sei te dizer, francamente eu não sei dizer. Mas eu sei que é o seguinte, olha, pega um livrinho, lê com as pessoas, faça grupo de leitura, isso é bom. E aí tem gente lendo, eu só sei que tem gente lendo quando a gente está lendo assim com as pessoas, sabe? Ô Júlio, eu, assim, na gestão do então prefeito Fernando Haddad, eu tive a oportunidade de trabalhar num CEL Sapopemba, né? Tive o grande prazer de atuar nessa gestão, né? E uma das coisas assim que acontecia muito, que eu acho que hoje infelizmente não acontece mais, Júlio, era o sarau. Nossa, tinha muito sarau. Acho que eram 3 dias na semana, 3 dias que tinha o sarau na biblioteca do CEL Sapopemba. Então, de repente, pode ser um atrativo também, né? Você quer comentar um pouquinho sobre a importância do sarau?
Sarau eu acho muito legal. Eu acho que isso acontece nas periferias. Tem o Coperipa, do Sérgio Vaz, que é um poeta importantíssimo, é um ativista importantíssimo, e não só ele. Eu acho que tem, mas, tem várias pessoas. Eu acho que ainda tem essa história de sarau. Tem uma juventude aí. E isso acontece principalmente na periferia, né? Que fazem esses saraus assim. Você sabe, isso é bacana. Então isso faz. E o sarau, olha só, você falou uma coisa bem legal, porque não é só a questão a que as pessoas leem, ali as pessoas escrevem, entendeu? As pessoas escrevem, então elas são autores, cara. Elas têm uma relação demais assim sensível com a literatura, né? Elas realmente o Fernando Haddad é um professor, é um cara interessado em educação, um cara interessado em cultura. Realmente, na gestão dele era outra história, né? É diferente, né? É bastante diferente. Júlio, caso as pessoas possam, né, se interessar pelos seus livros, onde elas podem encontrar, quais livrarias está disponível? Fala aí para quem está nos assistindo um pouquinho. Esse daqui, o De Rua, tá editoracasuá.com.br. Então você consegue pelo site. A Menina e o Sol você pode encontrar no site da Livraria Cultura, da Saraiva, essas editoras. Eu já vi até uma época aí, eu achei em supermercado, coisas assim. Mas agora é mais, eu acho que nos espaços físicos das editoras não tem, tem que pedir mais pelo site mesmo. Júlio, você tem site, alguma coisa para contato? Tem meu e-mail, se as pessoas quiserem mandar alguma coisa, falar comigo, pode conversar pelo e-mail, que é juliogdias@gmail.com. Eu tenho o maior prazer em responder. Júlio, tem mais algum caso interessante que você gostaria de mencionar? Dessas experiências que você vivenciou? Tem. Posso ler? É um conto bem curto aqui. Esse conto é interessante também porque foi um dos últimos que eu escrevi, porque eu peguei um livro antigo da nossa época de trabalho e aí eu li um caso que a gente estava atendendo, né? Então aí eu fiz um conto a partir desse caso, porque era uma menina que dava umas perdidas na gente, a gente nunca sabia direito o que era verdade, né, nas histórias que ela contava. E aí ela falava, eles tomam conta de mim também, tio, né? Falando da relação dela com o pessoal da rua e tudo mais. E aí o conto ficou, eles também tomam conta de mim. Fomos apresentados, eles somos nós, os tios da Casa Aberta, e o traficante Dil, seu principal guardião, que parecia um dos tantos marreteiros do largo. O nome da menina era às vezes Tina, outras Aninha, e o verdadeiro talvez fosse Edilene. Nossas conversas sempre foram na rua. Qualquer dia eu apareço na casa, tio. Qualquer dia eu conto essa história, tia. Já viajei muito e meus pais moram longe. Morreram, não tenho irmãos ou parentes. O mais novo já fez 10 anos e o maior tá preso. Eu me chamo Aninha, mas pode me chamar de Tina. Edilene, venha cá, ouvimos Dil chamando a menina. Dil contou que Edilene havia voltado para a casa da avó em Jundiaí. Velho viu de longe Aninha na Praça das Bandeiras. Outras crianças disseram que Tina sumiu porque morreu. Então a história era o seguinte, nós educadores nos reuníamos, ficávamos discutindo o caso, tal, tudo mais. Então cada um assim buscando uma versão sobre a pessoa, né? Sobre aquilo, buscando assim uma narrativa, como se diz tanto hoje, assim, né? A respeito daquele caso, daquela pessoa, tal. E essa menina, por exemplo, ela chegou pra gente contando muitas histórias. Uma hora ela tinha pai, outra hora não tinha, uma hora tinha irmão, uma hora não tinha, papá. E as pessoas que se relacionavam com ela também. Ela estava morta, ela tinha ido para um tal lugar, ela isso, era aquilo, né? E o nosso trabalho sempre era uma coisa de investigação mesmo, né? De descobrir vamos dizer assim, se aproximar um pouco mais da verdade, né? Das pessoas que a gente atendia. E eu gosto muito desse continho, assim. E eu tenho uma amiga que é Cristina, mas o pessoal só chama ela de Tina, né? Inclusive ela deu uma
entrevista aqui pra gente na TV Artesão. Júlio, assim, eu quero te agradecer imensamente por ter cedido o seu tempo para conversar conosco aqui da TV Artesão, né? Agradeço também a você que está nos assistindo ou que estará nos assistindo também. E Júlio, eu te passo para as considerações finais. Pode mandar abraço também para quem você quiser, tá? Mas desde já te agradeço, tá? Por ter cedido esse tempo e foi um prazer conversar contigo. E te conheci assim virtualmente e hoje eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, né? O que é mais importante ainda. Bom, eu agradeço vocês, agradeço por terem vindo aqui na minha casa fazer essa entrevista, ter dado esse tempo. Eu acho muito bacana o que vocês fazem e eu acho assim, a gente tem que continuar a ter esperança, continuar na briga, aí na luta, vamos em frente. Eu estou vendo muitos amigos desanimando e eu acho que a gente tem que ter ânimo, buscar ânimo nos amigos e é isso. É muito importante o que a gente tem que fazer hoje, entendeu? Que é não ceder, né? Seja o que for que acontecer, o resultado dessas eleições, a gente tem muito que fazer. Perdendo, ganhando, a gente tem que continuar, né? E continuar é isso que você bem sabe. Você com a tua militância, com o que você trabalha, né? A gente com a educação e tal, né? O que a gente quer, afinal de contas, cara? A gente quer só um mundo melhor, né? E que não tem essa violência. Sabe? Quando as pessoas começam a transformar em virtude, ignorância e violência, é uma coisa muito ruim, né? E essas coisas não são virtudes, né? Não são. Então quero agradecer a você que está nos assistindo, agradecer a você novamente, Júlio, por ter cedido esse espaço, esse tempo. E agradecer também ao meu irmão Adilson por ter, né, me presenteado com esse grande ser humano que é o Júlio. Muito obrigado, um abraço para o Adilson. O Adilson é uma figura. Gente, muito obrigado, até a próxima entrevista. Muito legal. Eu tinha lido esse... TV Artesão.